Olá, eu me chamo Maria Eduarda, eu sou estudante de enfermagem da Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Bem, a gente escreveu, esse projeto, esse relato de experiência, esse estudo, sobre a aula prática com atendimento em feridas em idosos. Então, eu vou falar um pouquinho, uma introdução da introduçãozinha, para a gente entender melhor o porquê que a gente escolheu esse tema, o que é muito importante. Assim, as feridas, eles representam um desafio, significativo na área da saúde, porque principalmente na questão do público-alvo, que é o idoso. Porque o idoso, ele é um público muito sensível em questão do envelhecimento, algumas coisas decorrentes do envelhecimento, que é muito propício a ter as feridas. Então, é um idoso muito recorrente ao atendimento de enfermagem em relação a isso. Então, eu trouxe só um dado que também está escrito no projeto, que é sobre a temática. Então, de acordo com a pesquisa realizada na Unidade Básica de Saúde em um município do Brasil, identifica-se que a idade avançada está associada com a ocorrência de feridas crônicas, aumentando a probabilidade em pessoas com mais de 60 anos. Então, essa probabilidade de mais de 60 anos é um problema inerente do próprio envelhecimento mesmo. Então, o próprio envelhecimento, a questão da pele já vai perdendo a hidratação, a questão de decorrências do declínio físico mesmo, declínio cognitivo. No declínio físico, a gente pode botar como exemplo a questão do desequilíbrio, muitas decorrências de quedas recorrentes no dia a dia, a questão de deles não conseguirem fazer coisas, diárias que eles faziam antigamente com a mesma exatidão. Então, esses declínios cognitivos, por exemplo, a demência, que é uma das formas mais graves desse declínio cognitivo, o Alzheimer, enfim, problemas ósseos, entre outros questões do envelhecimento. A questão também de que a maioria dos idosos, ou então que a gente atendeu dentro dessa prática, tinha decorrência de doenças crônicas, como o diabetes mellitus ou a hipertensão, ali. É, também, e o diabetes mellitus, a gente sabe que ela é diretamente ligada à questão da cicatrização. Então, muitos idosos têm o diabetes mellitus e a gente tem que ter esse cuidado individualizado para essa cicatrização da melhor forma. Então, esses problemas que a gente estudou, decorrentes do envelhecimento com o nosso público-alvo, que é os idosos, mais de 60 anos, ele é muito crucial no tratamento de feridas para preservar, a qualidade de vida desse idoso e dos pacientes que a gente atendeu e dos posteriormente pacientes que a gente pode atender depois da graduação, e a escolha correta dos curativos no tratamento daquela ferida individualizada. Então, a gente tem que olhar para o paciente de uma forma individualizada. Quais as doenças que ele tem que pode dificultar a cicatrização, a pele, a ferida que está ali posta, como é que ela está, qual é o curativo correto para aquela ferida. Então, essa aula prática com os idosos dentro do ambulatório foi muito enriquecedora por causa disso. Então, foi um pilar mesmo fundamental nesse processo de cura, de aprender a cura, saber corretamente o tratamento para a ferida. Então, dessa forma, a gente sabe até que o enfermeiro, ele é um profissional da saúde respaldado, que tem essa competência privativa no cuidado com as feridas, que tem a resolução 567 de 2018. Então, a gente é um enfermeiro, o profissional enfermeiro é um profissional privativo da competência privativa para cuidar das feridas. Então, na graduação é muito importante a gente ter uma base bem respaldada de curativos corretos para esse tratamento, de um cuidado mais humanizado, mais individualizado, Então, essa aula prática estimulou muito, foi muito necessário para relatar para os estudantes da graduação, nós, estudantes da graduação, a importância mesmo do cuidado com os idosos feridos.
estimulando a confiança, a nossa autonomia, um atendimento efetivo, um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado principalmente. Então foi bastante enriquecedor. Então o objetivo do nosso trabalho, né, do nosso resumo foi descrever a experiência do tratamento de feridas em idosos. E a metodologia trata-se, né, de um estudo descritivo do tipo relatos de experiência. A pesquisa ela foi realizada em outubro de 2023 por meio de uma abordagem prática da disciplina curricular, vivenciada por uma acadêmica de enfermagem. Eu. Então, no nosso, né, na disciplina curricular, que era a saúde do idoso, a gente teve um momento de ir para o ambulatório que é vinculado com a Unilab e que tem atendimento a idosos da comunidade e teve esse cuidado, né, bem direto, bem próximo dos idosos que estavam feridos. Então, a estratégia que a gente utilizou foi o acompanhamento desses pacientes que já estavam sendo acompanhados desse ambulatório e a gente deu continuidade, né, naquela prática. E a gente realizou o curativo, a anamnese para saber como é esse paciente, quais são os requisitos, as queixas que ele está tendo atualmente, com foco mesmo na enfermagem por evidência científica. Então a gente estava ali tratando para poder posteriormente fazer resumos e projetos científicos. Então o resultado, né, e a discussão a gente teve as consultas de enfermagem com esses pacientes, a gente abordou as necessidades do acompanhamento da evolução da ferida, então não era só uma avaliação, era para ele voltar também posteriormente, para ele dar continuidade àquela ferida, que ela consiga cicatrizar corretamente. Nessa consulta de enfermagem, a gente conversou com ele sobre a qualidade de vida dele, decorrente daquela ferida ali, a questão de necessidades que ele poderia ter durante o banho ou quando ele fosse trocar o curativo, quando precisasse a necessidade de trocar o curativo, questão de dias ou horas, em questão quando esse curativo fosse precisar, se era até 5 dias ou ele poderia vir antes se ele tivesse com muito exudato. Enfim, fizemos uma avaliação e mais individualizada mesmo para cada pessoa presente, mostrando diferentes necessidades abordadas para cada paciente e como as doenças crônicas também, alguns receios psicológicos que poderia estar acontecendo durante a consulta de enfermagem. Alguns idosos eles têm muito medo de sentir dor, muitas pessoas, né, como um todo tem medo de sentir dor, mas os idosos eles têm uma questão mais propícia em questão de receios mesmo. E a oportunidade, e a gente percebeu, né, como discussão, resultados, a oportunidade que foi desenvolvida pela instituição mesmo, pela Unilab, que foi uma ótima oportunidade, foi muito necessária na nossa formação acadêmica. Então, a gente utilizou evidências que a gente estava organizando ali na hora para aprimorar os cuidados, né, prestados por pacientes feridos, então, assegurando até um contato mais com a realidade antes mesmo de terminar a graduação. Então é ótimo para ter esse contato com a realidade, né? Até vividas pelas pessoas da região, ali da comunidade, e estimulando também, assim, na gente, nos estudantes, a assistência humanizada, que realmente é muito importante. E a conclusão, né, com base nos resultados que eu apresentei, ele pode reforçar a relevância do aprendizado no ambulatório, pois este proporciona autonomia estudantil, conhecimento sobre a enfermagem e estomaterapia e segurança na relação profissional e paciente. Então, é bem importante, foi mais proveitoso do que só ter contato com o slide ou com peças anatômicas. Então, quando você tem contato com o próprio paciente, com o próprio idoso, é muito mais enriquecedor esse atendimento, né? Esse aprendizado. Então, e também a gente teve um contato com a enfermagem em estomoterapia, que a gente não tem essa especificidade, né? Ali durante a graduação, mas a gente teve um pouquinho desse conhecimento antes de entrar numa pós ou algo assim. Então, é bom ter como base algo que a gente pode gostar no futuro, né? Vamos dizer assim.
E aumentou, né, a nossa segurança em relação ao profissional e paciente, então a gente ficou mais autônomo, vamos dizer assim. E as referências que eu utilizei, né, no projeto, no resumo, no estudo e na introdução que eu tinha falado. Então é isso, muito obrigada. Espero que vocês gostem da minha apresentação, do meu resumo. E é um assunto muito importante, ele é bem recorrente no dia a dia ali da enfermagem, até na área da saúde. Então, é isso, muito obrigada.